Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante, mas que nem sempre está nos holofotes. A jornada, que é bem complexa, para a alfabetização de pessoas surdas aqui no Brasil. É uma luta que acontece muitas vezes em silêncio, sabe? Cheia de desafios, mas, e isso é importante, a gente também vai ver que existem sim caminhos e soluções. Bom, para a gente começar a entender o tamanho da questão, dá uma olhada nessa imagem. É tipo um mapa mental que mostra essa verdadeira teia de desafios. Parece complicado, né? E é, mas a ideia aqui é justamente essa. A gente vai aos poucos desembaraçar esses fios. Percebe como tudo se conecta? Desde a formação dos professores, passando pela falta de estrutura, até chegar nas políticas públicas e, claro, nas barreiras culturais. Agora para e pensa um pouco nessa pergunta. É uma reflexão forte, né? Porque ela coloca a gente bem no centro do problema. Para milhares de estudantes surdos no Brasil, isso aí não é uma hipótese, não é um e se, é a realidade, é o dia a dia deles. E é com essa ideia em mente que a gente vai aprofundar essa análise. Bom, então vamos entrar no primeiro ponto: a crise na comunicação. E olha, o buraco é mais embaixo do que parece. Não se trata só de aprender a ler e escrever. A questão aqui é a luta por um direito básico, dentro de um sistema que, em grande parte, não foi feito, não foi pensado para os estudantes surdos. E bem no coração de toda essa discussão está a Libras. E aqui, gente, tem um ponto que é fundamental entender de uma vez por todas. Libras não é um conjunto de gestos, não é uma mímica, nem uma ferramenta de apoio. É uma língua. Uma língua completa, com estrutura gramatical, com toda a sua riqueza e complexidade. É a primeira língua da comunidade surda e, por isso, é a base, o alicerce para qualquer processo de alfabetização que venha depois. Ok, entendida a importância da Libras, vamos entrar na escola, vamos para dentro da sala de aula. É aqui que a gente vai falar sobre uma lacuna gigante que existe entre o ideal e o real, focando nos professores e nas ferramentas disponíveis. E essa comparação aqui deixa essa desconexão bem clara. De um lado, a gente vê o que seria o professor ideal, alguém fluente tanto em Libras quanto em português, com treinamento específico para o ensino bilíngue. Mas aí, do outro lado, a gente encara a realidade. A formação universitária muitas vezes tem lacunas gigantes. O resultado prático disso é que muitos professores simplesmente não têm a fluência em Libras necessária para conseguir ensinar. É uma falha que vem lá da base, da estrutura da formação. E o problema não para só na formação do professor, não. A falta de recursos na sala de aula é gritante. E olha, a gente não está falando de luxo, de nada supérfluo, é o básico. Pensa bem, salas adaptadas com o mínimo de equipamento audiovisual, materiais que façam sentido, como vídeos em Libras, tablets, tecnologia assistiva, intérpretes de Libras disponíveis o tempo todo e, claro, livros didáticos e um currículo pensado em Libras. Cada um desses itens que falta é mais uma barreira, mais um obstáculo para o aprendizado. Ok, então a gente já viu os problemas dentro da sala de aula. Agora vamos ampliar um pouco o foco. Fica aquela pergunta no ar. Se existem leis que, teoricamente, garantem esses direitos, por que a realidade é tão diferente? É sobre essa distância entre o que está no papel, na política, e o que acontece na prática que vamos conversar agora. E essa citação resume o drama todo de uma forma muito direta. As leis garantem os direitos, mas na hora de colocar em prática, a coisa desanda. A implementação é desigual e a fiscalização é muito fraca. E é isso que é importante entender. No Brasil, a Libras é reconhecida por lei. O direito à educação bilíngue está garantido. O problema não é a falta de leis. O problema é a falha em fazer com que elas se tornem realidade de forma igual para todo mundo. E essa tabela aqui, ela meio que desmonta o problema para a gente entender melhor. Mostra como o sistema falha em várias frentes diferentes. E perceba como uma coisa está amarrada na outra. A legislação, que a gente viu que existe, é implementada de forma desigual, muitas vezes por causa do financiamento, que é insuficiente ou mal aplicado. Aí a gente olha para o currículo, que não trata a Libras como a prioridade número 1. E para fechar, não existem indicadores específicos para acompanhar se o aluno surdo está de fato sendo alfabetizado. Fica tudo no escuro. É um ciclo de falhas que se alimentam. Agora a gente vai tocar num ponto que talvez seja a raiz mais profunda de tudo isso. A gente vai falar das barreiras invisíveis. Porque o problema não é só a falta de recursos ou as falhas nas políticas. É algo mais entranhado. São as atitudes da sociedade, o estigma que existe. E essa afirmação aqui é um soco no estômago, mas é necessária. O obstáculo final não é pedagógico, não é acadêmico. O problema é de atitude.
Isso força a gente a olhar para além dos muros da escola e a reconhecer que a maior barreira, no fim das contas, pode ser a forma como a sociedade enxerga a pessoa surda e sua capacidade de ser plenamente alfabetizada. E quando a gente fala de barreiras sociais, a gente está falando disso aqui, daquela crença limitante de que pessoas surdas não podem se alfabetizar plenamente, do estigma que fecha portas na educação e no mercado de trabalho, da falta de valorização da Libras como uma língua legítima tanto na política quanto na prática. E um ponto crucial, a falta de apoio às famílias. Muitas vezes, os próprios pais não têm acesso à informação sobre educação bilíngue ou a programas para aprender Libras. Imagina a barreira de comunicação que isso cria dentro de casa. Certo, a gente já mapeou um monte de desafio, né? O cenário pode parecer complicado, mas agora vamos mudar o foco. Porque não adianta só apontar o problema, a gente precisa construir pontes. E a boa notícia é que existem caminhos, existem soluções sendo pensadas e aplicadas. E o que é mais animador é que não estamos falando de sonhos ou teorias, são ações concretas, exemplos do que funciona. Olha só, formação de professores que seja intensiva, com imersão de verdade nas comunidades surdas, criação de redes municipais para produzir e compartilhar materiais bilíngues, programas para fortalecer as famílias, oferecendo cursos de Libras para os pais, campanhas de conscientização para valorizar Libras e, fundamental, um financiamento inteligente que ligue a verba a resultados que a gente consiga medir. Isso tudo prova que as soluções existem e são viáveis. É uma questão de prioridade. E para a gente fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Como uma sociedade pode garantir que toda a voz seja lida? E essa questão ela vai muito além da comunidade surda. Ela fala sobre que tipo de sociedade a gente quer ser. Porque garantir que uma voz seja lida não é só sobre decodificar letras num papel. É sobre valorizar uma língua, uma cultura. É sobre garantir, acima de tudo, que todo cidadão tenha as ferramentas para se expressar plenamente e ser parte do mundo.